E aí, galera do terceiro ano, vamos para a aula de imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Meus queridinhos, já estão cansados de me ver, né? Estão me vendo, né, por um canto, estão me vendo por outro, estão me vendo por outro canal, que eu não posso estar citando aqui para não fazer um merchandising, mas você sabe qual é o canal que eu estou falando, né, cara? Curte lá, compartilha, né? Faz os comentários. Professor, ficou bom, professor, ficou ruim. Sabe qual é o canal que eu estou falando, né? Sim, Alternativa Play, né? Poxa. Bom, gente. Oxi, como é que tu não sabe, meu irmão? Ora, Alternativa Play, meu querido. Gente, olha só, a nossa aula de neocolonialismo, ela está emendada já no contexto das outras nossas aulas. A conversa é bem simples, a conversa é bem fácil com vocês, tá? Século XIX, mais uma vez, marcado pelo processo de modernização, industrialização e urbanização em todo o continente europeu, especialmente na região ocidental, Inglaterra, França e depois da unificação, a Alemanha e a Itália. Precisamos entender, então, que a partir do momento em que a Revolução Industrial modifica a maneira na qual nós transformamos a natureza, transformamos a natureza, então, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz, ou seja, produzimos muito mais em menos tempo, nós precisamos, eles precisavam de mais matéria-prima e mercado consumidor, tá? Assim como também precisavam de mais mão de obra. O que é que a gente precisa entender dessa parada? O continente europeu é pequeno, a quantidade de recursos é reduzida, então a busca por matéria-prima e por mercado consumidor vai gerar uma corrida. E essa corrida vai ter como alvo os continentes que naquela época eles chamavam de periféricos, a África e a Ásia, e no caso dos Estados Unidos, a América Latina. E daí, essa corrida fica conhecida como corrida imperialista, porque são países que estão imperando sobre outras regiões, dominando-as, controlando-as, tá? E aí, esse imperialismo, essa corrida imperialista também é chamada de neocolonialismo, fazendo referência àquele colonialismo que a gente já estudou, que é o colonialismo do século XVI, que inicia com o processo das grandes navegações. Tá, e daí? Existe uma diferença crucial entre o colonialismo e esse neocolonialismo, além, obviamente, dos séculos. Um no século XVI, outro no século XIX. O do século XVI era um domínio territorial, tá? Era um controle dos povos, existia um controle territorial, um controle, inclusive, militarizado ao extremo. No caso do século XIX, não. No século XIX, nós vamos ter um domínio de mercado. Como assim? Você vai ter a chegada dos europeus no continente africano, no continente asiático, em regiões específicas e estratégicas, onde foram percebidos ali a matéria-prima necessária, e aí você tem um processo de exploração dessa matéria-prima. Aí você pode olhar para mim e dizer, poxa, professor, mas a exploração da matéria-prima é a exploração como aconteceu no século XVI. Nem tanto, tá? Os caras chegam e fazem ferrovia, os caras desenvolvem a extração do minério e de outras matérias-primas através de tecnologia avançada, portos, os caras constroem rodovias, os caras constroem, como é que eu posso dizer, escolas. Então, esse domínio é um domínio de mercado e travestido de progresso. Ou seja, as nações europeias se lançam no continente europeu, no continente asiático e no continente africano com o objetivo de extrair suas matérias-primas, de extrair, de usufruir do mercado consumidor delas, mas com a ideia de estar levando progresso, a ideia de estar levando desenvolvimento, a ideia de estar levando tecnologia. E eles estavam, mas a um preço muito alto, tá? Toda a tecnologia, toda a infraestrutura que foi instalada no continente africano e no continente asiático foi com o objetivo de explorar essas regiões. Então ninguém construiu ferrovia para o cara que morava no Congo sair andando de Maria Fumaça para um lado para o outro, né? Nem para ir para uma rave a cavalo e voltar de trem, não era assim. Os trens ali serviam para a exploração de minério e para a exploração de outros tipos de matérias-primas. Tá bom? Então, assim, eu estou sendo questionado aqui. Eu dei o exemplo agora do cavalo.
cara vai de cavalo, mas o cavalo cansa, né? Na ida ele cansa, às vezes ele fica lá na rave, às vezes ele curte lá, e aí o cara volta, né, de trem e o cavalo fica lá descansando, depois o cara volta de trem, pega o cavalo, volta, entendeu? Mas não era para o congolês, o trem não era para o cara, o trem era para extração, né, de exploração de matéria-prima, ok? Meu público como é que está aí, vocês como é que estão, nosso colega entendeu, todo mundo entendeu, ficou tudo claro, ficou tudo tranquilo, seguindo. Bom, gente, então, como é que a gente pode perceber isso, vamos dizer assim, na prática? Né? Você tem a instalação de uma empresa, vamos supor, uma empresa de refrigerante. Uma empresa de refrigerante inglesa, tá, se instala na região do Senegal. E ela se instala lá, ela utiliza a mão de obra de lá, tá? Utiliza a matéria-prima de lá, se instala lá. Utiliza a água de lá, as matérias-primas de lá e produz refrigerante lá. E vai vender para quem? Para eles. Tá? E a lucratividade não fica, obviamente, com eles, a lucratividade vai para a matriz. Ou serve para construir mais uma filial, ou serve para dominar economicamente aquela região, dominar financeiramente aquela região. Tranquilo? Pois bem, a parte mais, vamos dizer assim, mais sutil dessa dominação vem com a instalação de escolas, né? Escolas europeias começam a ser instaladas, começam a ser construídas nessas regiões coloniais com o objetivo de formar essa população como mão de obra, né? Como mão de obra para ser trabalhada. E obviamente que essas escolas traziam como língua a língua do seu país, né? Ou seja, a escola era inglesa, vinha com a língua inglesa, a escola era do Império Francês, vinha com a língua francesa, e assim você tinha o povo sendo educado, o povo sendo formado com a língua do dominador, né? A língua do dominante, beleza? Isso vai acontecer no continente africano, assim como vai acontecer no continente asiático. É durante esse processo do neocolonialismo que nós temos também a partilha da África, que vai acontecer na Conferência de Berlim. Tranquilo, que vão pegar a África como se fosse uma pizza lá, recortam e dá um pedaço para cada país, sem levar em consideração história, etnia, enfim, a cultura desses povos que estavam sendo dominados. Ponto, até aí bacana. Mas é claro que a dominação ela não vai acontecer sem resistência. Tá? Nós temos a revolta dos cipaios, né? Nós temos a guerra dos boeres, né? Nós temos a guerra do ópio, beleza? A guerra dos boxers. Então a gente precisa entender que essa dominação europeia no continente africano e no continente asiático não vai se dar sem resistência. E aí você em casa dá uma lidazinha sobre cada uma dessas. Né? A guerra dos boeres, que foi uma guerra entre ingleses e holandeses para explorar a região da África do Sul. A guerra dos boxers, que está envolvido uma sociedade secreta, onde os caras começam a dar telequete, né? Sabe o que é telequete? Você não sabe o que é telequete? Sabe o que é telequete, Felipe? Você que é estrangeiro? Pronto. A galera começava a dar telequete em todos aqueles que absorviam a cultura europeia ou eram europeus, tá? Nós temos a revolta dos cipaios, que acontece na Índia, né? Uma revolta dos soldados indianos. E nós temos a guerra do ópio, que é a mais ridícula de todas, que o ópio era uma droga ilegal na Inglaterra, mas os ingleses plantavam na Índia e vendiam para a China. O governo chinês decidiu bloquear esse mercado em seu território, os ingleses ficaram irritadinhos e iniciaram uma guerra contra a China. A China perde e acaba sofrendo sanções dentro do seu próprio território. Tá? Então, o neocolonialismo ele vai construir as bases de uma rivalidade entre os países europeus, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, que vai acabar desaguando na Primeira Guerra Mundial, assim como vai acabar construindo um mundo conectado, né? Nós temos um avanço aí na conectividade, né? na conexão, desculpe, entre os continentes, mas sob o domínio, mais uma vez, do continente europeu. Né? Então, se as grandes navegações, para muitos autores, foi o pontapé inicial para o processo de globalização, tá? Sob, obviamente, o comando, a hegemonia europeia, o século XIX isso avança de novo sob a hegemonia europeia. Gostaria de lembrar a vocês que o século XIX ele é marcado por algumas ideologias, vamos dizer assim, algumas ideias que legitimavam o domínio desses continentes, né? Como o evolucionismo,
que vai ser transplantado para as ciências sociais, chamado de evolucionismo social. Então, o evolucionismo social, darwinismo social, acabam legitimando o domínio do continente europeu sobre os outros continentes a partir do momento em que desenvolviam a ideia de que civilizações mais simples evoluíam para civilizações mais complexas. E todas as civilizações complexas percorreram o caminho que as mais simples irão percorrer. E aí eles se colocavam no papel de estar levando tecnologia e desenvolvimento para essas civilizações, ou seja, o domínio europeu era visto como algo benéfico para essas regiões que estavam sendo dominadas. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deixa nos comentários aí, cara. Se tu assistiu esse vídeo até o final, vídeo curtinho, eu quero que você deixe assim, eu assisti até o final. No final, se você assistiu até o final, eu quero que você deixe aqui, eu assisti esse vídeo curto, esse pequeno vídeo até o final. Valeu!